Bem, então, pelo que eu falei sobre a questão das imagens, então talvez você, evangélico, esteja pensando bem assim, tá vendo aí? Então, realmente, os católicos romanos, eles estão completamente errados. Eles estão pecando contra o segundo mandamento, por quê? Porque eles fazem imagens, não é? Eles têm imagem dos santos, não é? Dos apóstolos, eles têm imagem de Maria, não é? Eles têm imagem de muitas coisas nas missas, nos cultos deles. Então eles estão errados porque o mandamento é claro com relação a isso. Inclusive depois eu vou fazer um vídeo sobre a questão da lista dos 10 mandamentos, tá? A gente vai tocar na questão das imagens de novo, não é? Da alteração que foi feita, né? Da grande fraude que foi feita e que acaba meio que escondendo esse mandamento de muitos, não é? Que limitam-se apenas ao catecismo, por exemplo. Nós temos catecismo também, confissão de fé, mas nós não nos limitamos a isso. A palavra, a escritura sagrada é a palavra de Deus, não é? E está acima de qualquer outra coisa que possamos pensar, raciocinar, certo? Então, os católicos romanos são culpados, não é o que muitos vão pensar. De fato, não é o que eles fazem é realmente errado, né? O mandamento é claro, não tem como você tentar interpretar isso de outra maneira, não é? Eu sei que fazem isso, mas não vai mudar a realidade. O mandamento é esse, acabou, não é para fazer, não é? No culto a Deus não se coloca imagens, acabou isso aí. Entende? Acabou. E mesmo que alguém use o argumento de que, não, mas na antiga aliança, lá no tabernáculo não tinha imagens, né? Na arca da aliança não tinha os querubins que Deus mandou fazer, não é? Ali no Santo dos Santos, tudo bem, é verdade, isso foi ordenado por Deus, não é? O Santo dos Santos representava ali, não é? Basicamente era uma representação do próprio céu, onde Deus habita. Então você tem ali o Santo dos Santos, a ideia dos querubins, não é? De frente um ao outro, né, com as asas estendidas, é para mostrar a centralidade nesse sentido, não é, de Deus como santo, como é muito parecida àquela imagem que nós temos de Isaías, né, no capítulo 6, quando Deus dá aquela visão a Isaías. Mas ainda assim, veja, essas imagens dentro do Santo dos Santos eram limitadas somente aos sacerdotes, e o povo não tinha acesso a isso, tá? O povo não tinha acesso a isso. Deus deu, claro, não é, vários símbolos para o povo, né? Cordeiro, sacrifícios, tudo aquilo ali eram atos de culto, né, litúrgicos, que eram tipológicos ou cristológicos, todos apontavam para Cristo, para a obra dele. Mas o acesso às imagens nesse sentido não era dado ao povo assim, abertamente, tá certo? Não era dado ao povo, não é? Nunca foi dado ênfase a isso, ok? Isso é um ponto muito central. Então, o fato deles fazerem imagens por ordem de Deus ali naquele contexto não justifica o fazer imagem hoje, tá certo? Não justifica. Eu sei que alguns vão querer usar o argumento de dizer que, mas veja, tem diferença, né? Quando eles fizeram o bezerro de ouro, Deus rejeitou, mas Deus mesmo mandou fazer imagens de querubins, não é? Para que eles pudessem adorar. Não tem a ver com isso. Entende? A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Era para mostrar que havia uma ligação de Deus, o Deus que chamou aquele povo, com o povo. Entende? Era simplesmente isso. Por isso era um lugar inacessível. Né? O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali. Então, não adianta querer justificar isso. Não era de acesso ao povo. Certo? E mesmo assim, a, veja, nós não temos necessidades, não é, de imagens, mesmo pensando nos querubins e arcas da aliança, por exemplo, e a arca da aliança, não temos necessidade de construir um templo feito por mãos humanas, um santo dos santos. Por quê? Porque todas aquelas coisas eram sombras da realidade que é Cristo. Então, tudo aquilo foi cumprido em Jesus Cristo, e Cristo agora nos chama a uma adoração em espírito e em verdade, que não é mais em Jerusalém, nem é em nenhum monte, não estamos mais limitados àquilo. Então acabou esse período para nós. Entende? Nós não precisamos mais de imagens, digamos assim, ou símbolos naquela quantidade que havia no Antigo Testamento, né? Daquela forma, porque não é necessário mais, não é? Cristo já veio e ele já subiu ao Santo dos Santos verdadeiro, ao verdadeiro tabernáculo no céu, por nós, não é? Por nós como sumo sacerdote. Então, não há mais necessidade, não é? Nós não precisamos de imagens, uma vez que Cristo, como nosso sumo sacerdote, nos dá acesso ao Pai. Ninguém vê ao Pai, a não ser por mim. Então, não precisamos mais daquelas imagens que eram muito mais instrutivas a uma igreja que era imatura. A igreja cristã não pode usar a desculpa a desculpa de imagens para instrução, não é? Porque esse período de tantas regras, não é, de normas específicas e claras e detalhadas de culto,
Tudo isso, não é, fez parte da igreja enquanto ela era ainda imatura. Mas uma vez que a igreja em Cristo alcançou maturidade, não é, e avançou na espiritualidade de adorar a Deus em espírito e em verdade, sem se limitar a templo ou a monte, não é mais necessário isso. Isso não tem o menor sentido, não é? Não tem o menor sentido. Nós percebemos nos evangelhos, né, no evangelho, nas cartas dos apóstolos, não é, o rompimento com essa tradição, porque não tem mais sentido. Ok? Isso é importante. Voltando aqui então à questão do segundo mandamento. Pois bem, eu quero dizer então que mesmo nós evangélicos, eu sou reformado, né, mas eu quero falar evangélico pensando, generalizando, né, falando no geral. Mesmo evangélicos, mesmo protestantes, ainda têm dificuldades com o segundo mandamento. E eu quero mostrar o porquê que eu penso que evangélicos também quebram o segundo mandamento no quesito imagem. Entendeu? Eu já mostrei no primeiro vídeo que protestantes também quebram o segundo mandamento no quesito culto. Especificamente culto. Por quê? Porque procuram fazer um culto de acordo com suas vontades e não de acordo com a lei de Deus. Mas no quesito imagens também, não é, existe uma quebra do segundo mandamento por parte dos protestantes. Ué, mas como? Não é? Evangélicos estão acostumados a apontar para a Igreja Católica Romana e dizer bem assim, meu Cristo não está morto, porque eles têm uma imagem, não é, no templo deles, lá no salão deles, né, no templo, de Jesus Cristo crucificado. E então eles apontam, olha, tá vendo aqui, o meu Cristo não está morto, eu uso uma cruz vazia. Será que isso resolve o problema? Não é? Será que não seria limitado demais dizer que somente essa expressão de um Cristo crucificado é uma idolatria e é errado, é uma quebra do segundo mandamento? E se eu disser que evangélicos também, nesse sentido, fazem imagens? Você talvez já pegou alguma bibliazinha ilustrada para crianças e você viu desenhos de Jesus. Você já deve ter assistido algum anime, algum desenho animado, historinhas do Evangelho, onde você tem desenhos de Jesus. Ora, isso é imagem. Entende? São imagens de Jesus. Qual a diferença então? Se um católico romano é um idólatra e está errado, quebrando o segundo mandamento por causa de um Jesus crucificado, não é? Morto numa cruz, pendurado numa cruz, né? Com seu crucifixo ali, usando no crucifixo, ou então no próprio templo em si. Será que um evangélico também não estaria errado por ter imagens de Jesus Cristo? São imagens, do mesmo jeito. E filmes e séries são imagens, entende? Então, se aquilo está errado, por que do evangélico não está errado? Qual a diferença disso? Talvez você não tenha parado para pensar nessas questões, mas é um ponto realmente a se pensar. E aí eu sei que vai vir justamente os argumentos de alguns evangélicos para defender que o que eles fazem lá na Igreja Católica Romana, com aquela imagem de Jesus, porque eles se prostram e etc., aquilo é idolatria, aquilo é a quebra do segundo mandamento, mas o que evangélicos fazem não é idolatria. Presta atenção. Não se pode usar apenas o argumento de que eles se curvam diante de imagens, porque o mandamento não fala somente de você cultuar. O mandamento proíbe de fazer. Eu já expliquei no vídeo anterior o porquê. Toda tentativa de representação de Deus por meio de imagens é um pecado, porque é uma ofensa a Deus. Não é? Não há nada que possamos fazer para representá-lo de maneira perfeita aqui. Então, no fim, a imagem é uma mentira a respeito dele. Certo? Então, o mandamento não fala somente de cultuar, de se prostrar diante de imagens. Não é nem para fazer. O mandamento, o segundo mandamento, ele é extenso até. Não é? Ele está em 3 versículos, versículo 4, 5 e 6, justamente para ficar claro o que Deus está dizendo ao povo. E não é difícil de entender, não é para fazer imagens. Figura nenhuma que seja religiosa, o ponto aqui é esse. Tá certo? O ponto é esse. Então não existe esse negócio de... É uma mera expressão artística de Jesus Cristo. Se o que os evangélicos fazem vale e não é pecado contra o segundo mandamento, o que os católicos fazem também não é pecado. Não é? Eles não estão errados em fazer a imagem de Cristo, nesse sentido. Então pare para pensar isso, viu? Cristão protestante. Pense a respeito disso. Tá certo? E aí vem o argumento. Não, mas é o que se ouve de muitos, né? Mas Jesus Cristo é homem. Não é? Jesus Cristo é homem e porque ele é homem, nós estamos fazendo imagem não da parte divina dele, mas da parte humana. Entende? Esse argumento é furado, completamente furado, não é?
Então, para você manter, não é, a prática de imagens de Jesus Cristo, seja em desenhos ou em qualquer outra coisa, expressões dele, né, representações dele, você então dicotomiza a pessoa de Cristo, você divide Cristo em dois para justificar a sua prática. É assim que funciona na teologia cristã. É assim que evangélicos devem pensar realmente. Você tem que, para justificar ou fazer imagens, dividir a pessoa de Cristo. Eu falo de Cristo como se fosse Deus, uma hora ele é Deus, outra hora ele é homem, não é? Uma hora ele é Deus, ele está oscilando entre ser Deus e homem. Como assim? Porque se eu posso pensar somente na parte humana e fazer uma representação da parte humana sem tocar na divina, Cristo está dividido. Isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, né? Não tem o menor sentido. Essa dicotomização é um erro gravíssimo cometido por evangélicos, não é? E esse erro é o que eles usam para justificar o fazer imagem de Cristo no culto. O ponto não é para fazer imagem de jeito nenhum de Deus. E Cristo é Deus. Esse é o ponto aqui. Quando nós pensamos no nascimento de Cristo, a quem Maria deu à luz? A quem Maria deu à luz? Quem nasceu do ventre de Maria? Foi Cristo. Quem Cristo é? Deus, homem. É o que ele é. Ele não é somente Deus e somente homem. Ele assumiu nossa natureza e, portanto, ele se revela como Deus, homem. É o que ele é. É quem ele é. Tá? Maria não deu à luz a parte apenas material de Jesus Cristo. Não é? Quem nasceu do ventre da Virgem Maria foi Deus. A realidade é essa. Deus nasceu do ventre de uma mulher. Ele escolheu fazer isso. Ele pode fazer isso. E ele fez de fato. Não adianta dicotomizar então as coisas. E eu sei que evangélicos têm uma dificuldade muito grande com relação a isso. Eles chegam ao ponto de. Eu digo assim, não vou usar a palavra ódio, mas rejeitar tanto, mas tanto, e tão de maneira assim, tão veementemente, eles ignoram esse fato, não é? Por causa de Maria, ou do que a Igreja Católica ensina sobre Maria, que eles nem pensam quando estão rejeitando, nem pensam. O que está errado e acabou, mas isso não implica que eu devo rejeitar tudo sem raciocinar primeiro, sem entender primeiro. E acabam rejeitando, inclusive, isso, dicotomizando até mesmo o nascimento de Jesus Cristo. Então, Maria deu à luz, não é? A parte humana de Jesus Cristo. Depois aconteceu o quê? Essa parte foi preenchida pelo divino? Qual o sentido disso? É uma heresia, na verdade. Isso é uma heresia. Não é? Isso é medo, muitas vezes, né? Talvez se algum evangélico entenda melhor essa questão, ele fique talvez com medo de ficar inclinado, não é, a venerar Maria também, como fazem os católicos romanos. Nós reformados respeitamos muito Maria e não temos necessidade de ficar atacando ela. Ela foi uma mulher de Deus, eleita de Deus, honrada, santa, não tem como negar isso aí. Isso é inegável. Todavia, isso não significa dizer que porque Cristo nasceu do ventre dela, ela deve ser exaltada quase que divinamente. Isso não existe, isso não tem nenhuma base bíblica, nenhum apóstolo ensinou jamais isso, então isso não tem sentido na verdadeira tradição cristã. Isso aí foram raciocínios falazes, não é? À frente, muito à frente. Não é algo da revelação. Então, eu não sou obrigado, como cristão, a aceitar isso. Mesmo assim, o meu respeito, ele prevalece e ninguém pode mudar isso. Não é? Nós confessamos no credo apostólico que ele nasceu no ventre da Virgem Maria e acabou, essa é a realidade. E evangélicos, não é, para se afastar de Maria nesse sentido, acabam muitas vezes dicotomizando mais uma vez a pessoa de Cristo. É o que fazem com relação ao nascimento dele e é o que fazem para justificar o fazer imagens de Jesus. Então, entendendo, não é, que Cristo é Deus, é quem ele é, Deus que assumiu a natureza humana, não é? Não dá para separar essas naturezas. Não dá. Então não tem como olhar para Jesus Cristo e dizer, ora, ali é uma casca humana que está preenchida de Deus. Isso é heresia. Está completamente errado. Quem olha para Cristo está olhando para Deus. Essa é a realidade. Entende? Quem vai a Cristo está indo até Deus. Essa é a realidade. Certo? Esse é o fato. Ele assumiu nossa natureza. Ele nasceu como nós. Ele não se revestiu, né, da carne humana. Ele não se transformou em um homem. Ele assumiu nossa natureza. Ele nasceu. Passou por todo o processo, não é, para ser, nesse sentido, um homem, não é, para ter a nossa natureza. Essa é a realidade. Tá bom? E ele é Deus.
Então, em Cristo, quem você está vendo? Deus conosco. Evangélicos sabem disso, mas não pensam, não é? Não pensam muito bem a esse respeito e dicotomizam a pessoa de Cristo entre a parte humana e a parte divina, e essa dicotomia acaba sendo usada nesse sentido como justificativa para fazer a imagem de Cristo. No fim, a grande realidade que muitos não querem admitir é que fazer imagem de Jesus Cristo é fazer imagem de Deus, e isso é pecado contra o segundo mandamento. Ponto. O mandamento é claro com relação a isso. Entende? E vamos ser sinceros. Eu sei que não é fácil lidar com a situação. Afinal de contas, são livrinhos infantis, bíblias ilustradas, bíblias de todo tipo que você imaginar, não é? Ilustradas, desenhos de Jesus, animes, animações e etc. E filmes e séries. No fim, evangélicos estão fechando os olhos, não é? Tapando os ouvidos para a verdade revelada, para a Escritura, não é? Em nome de hoje, principalmente, não é? Manter o seu entretenimento. Ora, a série ou o filme são bons demais. Porque eu deveria perder a oportunidade de assistir algo assim, não é? Se é algo tão bonito, tão bom, não interessa se é bonito, não interessa se é bom, não é? Se nós não podemos rejeitar, não é? E abandonar qualquer coisa que queira realmente representar a Cristo, que é Deus, entende? Em nome de ser uma arte boa, bonita nesse sentido, não é? Só pelo fato de estar contando uma mentira a respeito de Jesus, já não é mais bonito. Já deixou de ser belo há muito tempo. Mas se essa for a justificativa, será que nós estamos sendo idólatras também? Não é? Nós estamos usando o ídolo do entretenimento para justificar, nesse sentido, fazer imagem de Deus. Esse é o fato. Então eu quero que você entenda isso. Reflita. Por favor, reflita. Fazer imagens de Cristo é fazer imagem de Deus. Pois Deus é quem Cristo é. Tá certo? Não se dicotomiza a natureza de Cristo. A pessoa de Cristo. Cristo é Deus homem. É quem ele é. Acabou. Não adianta queremos fugir disso. Então, fica a reflexão para você, que é um protestante e que sempre pensou somente nos católicos romanos quando leu o segundo mandamento. Aplique isso à sua vida também. Não é? Nós temos que aprender com a lei de Deus a combater a nossa própria idolatria. Nossa própria idolatria. Faço minhas as palavras de João Calvino, do reformador João Calvino. Nosso coração é sim uma fábrica de ídolos. Nós queremos arrumar todos os meios, todos os argumentos para justificar aquilo que é claramente contra a lei de Deus. Isso é idolatria. Então pense sobre isso.